Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que essa bênção seja extensiva. A você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. A você que está aqui nessa manhã presente e também nos assistindo, se ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, faça isso. Nos ajude a fortalecer o nosso canal e assim estaremos divulgando a palavra de Deus. Indique uma pessoa, é uma forma de evangelizar, indicando o canal da nossa igreja. Embaixo do seu vídeo tem dois botões. O like, que é o joinha, e tem o canal Inscreva-se, para você se inscrever. E assim você vai ter acesso a toda a nossa programação de domingo. E também dos vídeos anteriores, as pregações anteriores, você também tem acesso se inscrevendo no nosso canal. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 até 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas, todos os profetas, à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouve. Se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Os homens, as mulheres da Bíblia, são semelhantes a nós. Cometeram os mesmos erros, pecaram, desobedeceram a Deus, tiveram suas fraquezas e limitações. Tanto é verdade que o tema da nossa mensagem nessa manhã é fuga, caverna e recomeço.
E eu dou aqui alguns exemplos. O rei Davi adulterou e tramou a morte de Urias. O apóstolo Pedro, no momento impensado, ele tramou, ele cortou a orelha de um homem chamado Malco. Moisés, ele desobedeceu a Deus e tirou a vida de um homem. O próprio Elias, ele não tinha mais prazer em viver. Mas o que alegra o meu coração, o que me conforta e o que me motiva a prosseguir na caminhada com Cristo é que Elias, ele era um homem semelhante a nós, a você, a mim. Como diz o ditado, o melhor dos homens não passam de simples seres humanos. Elias, ele está vindo de uma batalha. Ele orou, Deus enviou fogo do céu e derrotou 850 falsos profetas. Mas aqui no capítulo 19, o profeta de Deus, ele vai ao fundo do poço. Vejamos, versículo 2, Jezabel quer a cabeça de Elias. Versículo 3, ele foge para Berseba para não ser morto. Versículo 4, ele pede para si a morte. Versículo 5, ele deita e dorme. E no versículo 10 de 1 Reis 19, Elias reclama, pensando que Deus o abandonara. E nesse contexto, humanamente irreversível, nós vamos identificar aí alguns personagens dessa história que se posicionaram contra e a favor desse homem de Deus. E o primeiro personagem aí está nos versículos de 1 a 4, que é o inimigo. Olha o que diz o versículo 1 a 4. O rei Acabe, ele contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Eu estou resumindo. E como havia matado todos os falsos profetas de Baal e Azerá, que dá um total de 850. E ela manda um recado para Elias: que os deuses me matem, se até amanhã eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E Elias ficou com medo e fugiu para Berseba. E ele foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí Elias para, ele senta embaixo de uma árvore e teve vontade de morrer. E orou assim, olha, o homem de Deus que ora e Deus manda fogo do céu, olha a oração dele agora. E orou assim: já chega, Senhor Deus, tira a minha vida, eu sou um fracasso, na linguagem de hoje. Jezabel manda um recado para Elias, que no dia seguinte ele seria um homem morto. Meus amados, mas a vida do profeta Elias, a sua vida, a nossa vida, estão nas mãos de Deus.
Enquanto Jesus não cumprir o seu propósito para nós aqui na terra, nós somos indestrutíveis. Só Deus, na sua soberania, que pode tirar a vida de um crente. Ah, fulano morreu tão novo, fulano morreu tão velho. Não, é soberania de Deus. Coitados do Acabe e da Jezabel. Eles não sabiam que é Deus quem governa a vida de Elias. Tanto é verdade, meus queridos, que o profeta Elias não morreu. Ele foi arrebatado aos céus em um redemoinho, prefigurando o arrebatamento dos salvos. Jezabel e Acabe odiavam tanto Elias que queriam a morte do profeta. Esses dois reis estavam alinhados com Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova, nela cairá. Nós não podemos desejar a morte de ninguém. Não podemos desejar mal para qualquer pessoa. Tanto é verdade que Jesus nos exorta: amai os vossos inimigos e orai por eles. O fim desses dois reis foi muito triste. O Acabe, que desejou a morte de Elias, ele morreu com uma flechada. Ele teve uma hemorragia. E os cachorros lamberam o seu sangue. Jezabel, ela morreu atropelada pelos cavalos de Jeú. E quando foram para sepultá-la, só acharam os ossos. Os cachorros tinham comido toda a carne dela. A lei da semeadura, ela é universal. Ela vale para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as culturas e de todas as épocas. Gálatas capítulo 6, não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Prosseguindo, meus amados, versículo 4 diz que Elias assentou debaixo de uma árvore, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. E aqui, Wellington, eu aprendo algumas coisas. Uma delas é sobre a oração. Deus, às vezes, Ele diz não às nossas orações. Na perspectiva de Elias, meu jovem, Senhor, tira a minha vida. Mas na perspectiva de Deus, você, Elias, vai ser arrebatado. Já pensou se Deus diz sim à oração de Elias? Tira a minha vida, Senhor. Mas Deus disse não para ele. E o que Deus fez para ele foi melhor, ele foi arrebatado. Por isso que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Em alguns momentos da nossa vida, a gente fica tão fragilizado, e já aconteceu comigo, que a gente não consegue dizer uma palavra para Deus.
E aí alguém deu a sugestão: chora, lamenta, não é murmurar, clama, rasgue o coração diante de Deus. O crente, ele ora fervorosamente, e Deus sabe o momento certo de nos responder. O inimigo das nossas almas, ele detesta as nossas orações. Segundo personagem aí, Vitinho, o anjo. Olha o que diz aí os versículos de 5 a 8. Elias dormiu debaixo de uma árvore. O anjo tocou nele e disse: levanta e come. Elias vê junto à cabeceira um pão assado sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Aí o anjo volta segunda vez, toca nele de novo, levanta e come, porque o caminho será longo. Levantou, pois, comeu e bebeu, e fortaleceu com a comida. E ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E olha, aqui tem uma coisa interessante. O sistema delivery é bem antigo. Por algumas vezes o profeta Elias, ele foi alimentado na base do 0800. 1 Reis 17:6. Os motociclistas da época, os pássaros, levam comida para o profeta na torrente de Querite. 1 Reis capítulo 17, versículo 15. A viúva assou um pão e deu ao profeta, aliás, o único pão que ela tinha. E agora aqui no capítulo 19, o anjo do Senhor leva para Elias pão quentinho. Que estava sobre a brasa. Meus queridos, a confiança de Elias, nesse exato momento, não estava mais apoiada em Deus, mas nas circunstâncias. Elias teve o comportamento de Pedro. Senhor, eu posso ir aí aonde o Senhor está? Pode vir, Pedro. E quando ele foi, ele olhou para as águas e ele começou a afundar. Jesus estende a mão para Pedro, assim como Deus estendeu a mão para Elias. E eu estou aqui imaginando, Irene, se nós fôssemos o conselheiro de Elias, nós faríamos algumas perguntas para ele. Cadê aquele Elias que multiplicou o azeite da viúva? Cadê aquele Elias que orava e o morto ressuscitava? Cadê aquele Elias que orava e o fogo caía do céu? Cadê aquele Elias que confiava no Deus provedor? E o Warren Wiersbe morreu em 2019, aos 90 anos. Ele nos informa que Elias estava fisicamente esgotado, estava com autopiedade. O profeta tinha perdido o apetite e ele entrou em depressão. Mas Deus nos trata com carinho e paciência nas nossas fraquezas e limitações. Quando passamos pelas profundezas do desespero
e sentimos vontade de desistir. O profeta de Deus, ele se sentiu fracassado, ele sentiu solidão, ele sentiu cansaço e deprimido. Tudo coisas que nós humanos sentimos, minha irmã. Às vezes, nós somos atingidos pelos mesmos problemas que atingiram o servo de Deus. Mas, contanto, porém, todavia, enquanto Elias dormia e descansava, Deus tomava todas as providências. Jeová envia o anjo para animar o profeta Elias. O anjo acorda Elias e oferece pão e água ao viajante cansado. Ele come, ele bebe, ele dorme novamente, devido ao seu cansaço extremo. E a comida que Deus preparou para Elias parece simples, pão e água. Mas com certeza, esse pão tinha todos os nutrientes, todas as vitaminas para fortalecer o profeta. Como é que você sabe? Porque o que Deus dá é coisa de primeira. Lembra do maná no deserto? Eles comeram por quantos anos? 40 anos no deserto. Segunda sugestão, porque esse pão ele era de primeiríssima qualidade. Depois que ele comeu o pão, Cleison, o profeta de Deus caminhou 400 quilômetros em 40 dias. Superou nós dois, viu? Que a gente caminha 5, 6, 7. Pela continha aqui, 400 dividido por 40 dias, dá uma média de 10 quilômetros por dia que o profeta caminhou. Então a comida era boa. O anjo que Deus enviou para assistir ao profeta. A palavra anjo no hebraico é malak ou malak, e no grego é angelos, e significa mensageiro. E eu aprendi a admirar João Calvino há vários anos, não existe, né? Há uns anos atrás, é redundância. Aos 5, 6 anos, eu abri um livro de Billy Graham. Na primeira página, Billy Graham cita João Calvino. Aquele best-seller, Os Anjos, de Billy Graham. E ele, citando João Calvino, diz assim: os anjos são distribuidores da bondade de Deus com relação a nós. Eles zelam pela nossa segurança, mantêm a nossa defesa, direcionam nossos caminhos e exercem constante preocupação para que nada de mal nos aconteça. Permita-me contar uma pequena experiência que aconteceu comigo o ano passado, para a glória de Jesus. Eu estava atordoado,
com aquele problema no coração, e eu vou saindo do Santa Marta sozinho, tem a faixa de pedestre, eu não observei, eu ia atravessar sem olhar. De repente passa um carro branco, e por uma questão de segundo, eu não fui atropelado. E eu senti como se alguém colocasse a mão no meu peito. E olha, Eloy, isso foi tão real, que a hora que eu ia atravessar a faixa, o carro passou velozmente, o retrovisor do carro ainda pegou o meu dedo polegar. E ali eu comecei a chorar, eu falei: ô Jesus, eu tenho certeza que o Senhor me ama. O Senhor quer que eu faça ainda alguma coisa na obra do Senhor. E eu estou aqui até hoje. Mas, queridos, os anjos estiveram presentes em várias etapas da vida de Jesus. No nascimento, na tentação, no sofrimento, na ressurreição e na ascensão aos céus. E os anjos também estarão presentes na segunda vinda de Jesus para buscar a igreja, para buscar os salvos. Uma coisa interessante, o número de anjos não aumenta e nem diminui. Os anjos não se reproduzem. Os anjos são seres pessoais e interagem com o povo de Deus, assim como interagiu com Elias e muitos outros servos de Deus. Tem um detalhe: os anjos não podem ser adorados. A nossa adoração é o que vocês cantaram agora há pouco. A nossa adoração, ela é única, exclusiva a Deus. Os anjos cumprem a vontade e são submissos a Cristo. Lembra? Quando foram prender Jesus, em Mateus capítulo 26, Jesus disse aos soldados: olha, eu poderia rogar ao Pai agora, e Deus mandaria 72 mil anjos para me socorrer, mas por amor a mim, a você e à humanidade, não se cumpriu. Os anjos lutam a nosso favor ainda hoje, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não se casam, eles obedecem às ordens de Deus. E os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Eles trazem resposta às nossas orações. Os anjos, meus amados, são imortais, fortes, velozes e visíveis dependendo da circunstância. Em 2 Reis, capítulo 19, um anjo só feriu 185 mil inimigos. Os anjos são feitos ventos, não dormem, não tiram férias, eles agem diuturnamente a favor dos salvos. Os anjos estão ao redor dos que o temem, trabalham em nosso favor. Os anjos são em número maior do que os nossos adversários. Meus queridos, estamos do lado do vencedor, do Senhor Jesus Cristo. Os anjos, eles louvam a Deus, cumprem a sua vontade e são submissos a Cristo. Eles podem aparecer na forma humana,
Os anjos lutam contra as forças demoníacas. Eles regozijam-se por um pecador que se arrepende. E aqui também tem um conforto: os anjos conduzem os salvos ao céu. O crente, quando morre, a alma não fica vagando pelo espaço, não. Imediatamente os anjos conduzem os salvos aos céus. E por último aí, já caminhando para o final, próximo ponto, Vitinho, joga muita bola, né? A depressão. Ela atinge várias faixas etárias. A depressão atinge pessoas, milhares de pessoas ao redor desse planeta. O crente tem depressão? Tem. O crente só não tem possessão demoníaca, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Veja, queridos, os versículos de 9 a 14. Elias entrou numa caverna e passou a noite. Passou um vento forte, veio um terremoto, depois veio o fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. E depois veio um cicio, uma voz calma, suave, tranquila. Ouvindo, Elias pôs-se à entrada da caverna. Ele saiu para ver o que era. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que você faz aí nessa caverna, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor. E ele começou a se justificar. Mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Quando Elias disse isso, quantos profetas não se curvaram a Baal? Quem lembra? É um número bem grande. Isso, 7.000. E o rapaz pensou que estava sozinho. Elias, ele chega ao fundo da caverna. Como se diz numa expressão contemporânea, ele chega ao fundo do poço e entra em depressão. E olha a forma que Deus tratou Elias e que nos ajuda a superar a depressão. Observe o tratamento terapêutico do nosso Deus. Primeiro, Deus deu a Elias um sono reparador para recuperar suas forças e energias. Deus enviou um anjo para socorrer o profeta Elias. Deus providenciou uma refeição bem nutritiva, saborosa, para o corpo faminto e exausto de Elias. Deus mandou Elias para um lugar tranquilo, o Monte Horebe, o Monte Sinai. Em 2015, eu entrei em depressão aguda, forte. O presbítero Pedro Leandro e o pastor Alaô, deve ter ligado para a Adna: nós vamos aí pegar o Aldenir, vamos levar ele para o interior.
E assim o fizeram. Foram lá em casa, me colocaram dentro do carro e me levaram para visitar várias cidades do interior de Minas. E eu lhes digo que foi uma viagem inesquecível, que eu lembro até hoje. E com certeza fez parte da minha recuperação. Deus nos trata individualmente e usa irmãos amados e usa anjos para nos socorrer e estender a mão a nós. E depois disso, que é a terceira parte do título, Elias ficou tão fortalecido que ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites depois do tratamento. A visão do profeta, ela foi restaurada, sua vocação foi renovada, e ele voltou a trabalhar na seara do Mestre, na seara do nosso Deus. Meus queridos, e é assim que Deus faz na nossa vida. Concluindo, nesse capítulo 19, a graça e a misericórdia de Deus se destacam na vida do profeta. Olha, Deus poderia ter abandonado Elias na caverna, a sua própria sorte, mas não o fez. E ao fim de tudo, depois de restaurado Elias, ele obedece a Deus. Ele entrega-se ao Pai, ele se coloca à disposição e é restaurado ao serviço. Elias, ele recebe uma mensagem ameaçadora de Jezabel, e em vez de pedir a orientação a Deus, ele quer resolver tudo sozinho, no braço, na força, na carne. E ele pede para si a morte, e ele foge para uma caverna. E é nesse cenário sombrio e escuro que Elias e nós contemplamos a gloriosa graça de Deus. Aprendemos também com Elias, mesmo na hora de desespero, da incredulidade, da maior necessidade, Deus não abandona o seu servo. Ele foi a Jericó para salvar 2 pessoas, Zaqueu na entrada e Bartimeu na saída, meus queridos. Elias, ele foi ingrato com Deus, depois de tudo que Deus tinha feito na vida dele e por ele. Quando ele fugiu para a caverna, Deus já não ocupava o primeiro lugar na sua vida. E A.W. Pink, que morreu em 1952, aos 66 anos, ele afirma que Deus não se afastou de Elias, não abandonou na caverna, não desistiu do profeta. Provavelmente um de nós diria: esse Elias não tem jeito, esse parente meu não tem jeito, esse meu irmão não tem jeito, esse vizinho não tem jeito. Mas para Deus não há vidas irrecuperáveis. Assim como Deus se importou com Elias, Jesus também se importa com nós. Por quê? Porque Jesus é o caminho para os perdidos. Jesus é a vida para os que estão mortos nos seus pecados. Ele é o pão para saciar a fome, a nossa fome. Jesus é o sal para dar sabor à nossa vida. Ele é a água para saciar a nossa sede.
Jesus é a luz para iluminar os que andam nas trevas. Jesus, ele é o Deus das cavernas, dos montes e dos vales. Olha, você que está nos ouvindo agora pelas redes sociais, sem Jesus nós estamos eternamente perdidos. Sem Jesus não há nenhuma possibilidade de sobrevivência. Com Jesus, o nosso passado é limpo e o nosso futuro será brilhante. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Pastor Demerson, Pastor Rafael. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, Tu tem nos conduzido, sido nosso porto seguro. Deus, em tantos momentos de nossa vida, nós olhamos para a circunstância e não olhamos para o Senhor, e o Senhor tem cuidado da gente. Mesmo nas dores, nas aflições, nas tristezas, o Senhor tem estado conosco e nos fortalece na caminhada que tem para nós, e que o Senhor continue sendo o nosso suporte, Deus, nossa esperança, nossa fé, Deus, aquele em quem nós podemos confiar e saber que jamais, jamais nos desamparará. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.